Oi, gente, eu sou a Sara, uma das colaboradoras de história aqui do projeto, e hoje a gente vai falar sobre as antigas civilizações. Mais especificamente sobre os mesopotâmicos, fenícios, persas e hebreus. Essas civilizações influenciaram e influenciam até hoje a nossa cultura. Elas surgiram por causa das tribos nômades, e onde se estabeleceram em um determinado local e tiveram condições de desenvolver a agricultura. E aí surgiram as primeiras aldeias organizadas, depois as primeiras cidades, dando início às grandes civilizações. Em alguns livros didáticos, essas civilizações vêm trazidas também como Antiguidade Oriental. Elas também podem ser chamadas disso. E a gente vai começar com os mesopotâmicos. A palavra Mesopotâmia foram os gregos que inventaram. Então, meso e potamos significa a junção das duas palavras e significa terra entre rios. Diferentes povos habitavam essa região, que eram os sumérios, os acádios, os amoritas, assírios e caldeus. A Mesopotâmia se localizava entre os rios Tigres e Eufrates, por isso terra entre rios, no Oriente Médio, e onde hoje é o Iraque. E aí é essa região de verde que eu destaquei no mapa. A economia deles se baseava no modo de produção asiático, que era basicamente a agricultura de regadio. A agricultura de regadio não era somente a economia deles, mas também tinham os comércios. Só que os comércios não eram a principal, também não era tão valorizado pelos povos deles. O tipo de sociedade deles é a sociedade estamental, onde tem essa pirâmide aí. Eles eram teocráticos, então as decisões do rei era bastante influenciado pela igreja. E aí no topo da pirâmide tem os reis, militares, os ricos e os comerciantes. Depois, os ricos comerciantes, aliás. Depois vem os sacerdotes, os camponeses e artesãos. Depois vem os escravos. A política deles era teocrática, como eu já expliquei, e teocracia basicamente significa Deus no centro. Eles tiveram bastante impérios distintos na civilização. E aí eu dei destaque para alguns impérios e alguns reis. O Império Sumérico é o primeiro império, e ele começou em 2800 e foi até 2000 a.C. Ficava no sul, e eu dei destaque para o rei Sargão, porque ele promoveu a unificação das cidades que compunham esse império. E depois vem o primeiro Império Babilônico, que foi de 2000 a 1600 a.C. Ele ficava no centro, e eu dei destaque para o rei Hammurabi, porque foi o rei que inventou o primeiro código de leis escritas da humanidade. Depois vem o Império Assírio, que foi de 1600 a 612 a.C. Ficava no norte, e os assírios eram povos guerreiros e temidos na antiguidade pela sua violência, ou seja, eles eram bem brigões. Depois vem o Segundo Império Babilônico, que foi de 612 a 539 a.C. Eu dei destaque para o rei Nabucodonosor, porque durante o seu reinado estabeleceu o cativeiro da Babilônia, onde os hebreus foram feitos de prisioneiros na Babilônia. E este cativeiro termina em 539 com o fim do Segundo Império Babilônico, quando o rei Cyrus, que era o rei dos persas, conquistou a Babilônia e promoveu a libertação dos hebreus. E aí agora a gente vai falar sobre a religião e a cultura. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Na arquitetura eu dei destaque para dois tipos, que eram os zigurates. Os zigurates, é basicamente pirâmide com escadas. E aí eu coloquei aí o desenho com as definições, onde
com cada região da pirâmide e tal. E aí vem os jardins suspensos, que era bem isso que está representado na imagem. Basicamente, a cada andar da pirâmide, assim, eles colocavam árvores e plantas e flores e tal. A escrita cuneiforme era basicamente, eles colocavam os caracteres em uma cunha e registravam na pedra. Foi basicamente isso. E o Código de Hammurabi era o primeiro código de leis escritas da humanidade. E eles se destacavam em matemática e astronomia. Agora a gente vai falar sobre os fenícios. Eles se localizavam entre as montanhas do Líbano e o Mar Mediterrâneo, que é essa região que eu coloquei de amarelo, onde hoje é a Síria, o Líbano e o norte de Israel. A economia deles era baseada no comércio marítimo e a construção naval. Por quê? De um lado que eles olhavam na região deles, só tinha montanha, e do outro lado só tinha mar. Então eles falaram o quê? Vamos ter que começar a transportar as coisas pelo mar e fazer a nossa construção naval. Mas não era só isso que era baseada a economia deles. Também tinha a pesca e o artesanato. E no artesanato eles se destacavam na cerâmica, vidro, joias e tecido. A sociedade deles era estamental, como as outras que eu já falei, e o tipo de política deles era cidade-estado, onde cada cidade tinha seu próprio líder político. Então, era cada um por si, Deus para todos. E a oligarquia deles, a palavra oligarquia significa poucos em poder. Ou seja, eram ricos comerciantes que moviam basicamente a oligarquia deles. E agora a gente vai falar sobre religião e cultura. Eles eram politeístas, onde politeísmo é quando acredita em vários deuses, como eu já expliquei. E eles inventaram um alfabeto fonético, que foi o destaque dos fenícios. Esse alfabeto fonético tinha 22 caracteres e cada caractere estabelecia um som. E aí, graças a sua facilidade e tal, do alfabeto, de aprender o alfabeto e tal, possibilitou o contato com outros povos às margens do Mediterrâneo. Então, ou seja, eles passaram o alfabeto deles para alguns povos, não foram muitos, mas facilitou o contato entre eles, principalmente quando eles iam vender e tal, vender o artesanato deles e desenvolver o comércio deles e tal. Agora a gente vai falar sobre os hebreus. Os hebreus se localizaram entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, onde hoje é o Israel e a Palestina. É essa parte que eu coloquei no mapa. Esses dois pedacinhos aí. A economia deles era uma economia pastoril, onde se destacavam os caprinos e ovinos. E a sociedade deles era dividida em clãs e tribos. Primeiro veio os clãs, que eram o quê? Era pequenos graus parentescos se juntaram e formaram uma família. E com o passar do tempo, as famílias foram se juntando e formaram as tribos. A política deles podem ser divididas em três partes. As partes dos governo central de patriarcais, depois os juízes e a monarquia. Primeiro veio os patriarcais. O que era um líder patriarca? A palavra patriarca vem de pai, ou seja, era um homem no poder. Então, aí tiveram três principais líderes patriarcas, que foram Abraão, Isaac e Jacó. No tempo de Abraão, ele foi caracterizado pela sedentarização dos hebreus, onde eles buscavam a terra prometida, que era Canaã. E aí no Isaac e Jacó, basicamente,
eles partiram da sua região com destino a melhores condições de vida e chegaram até o Egito, onde eles viraram escravos. E aí veio o Êxodo. O Êxodo, basicamente, foi a época em que Moisés reconduziu a terra, os hebreus à terra prometida. E aí isso ficou conhecido como Êxodo. E também recebeu as tábuas de Deus, que chamavam as tábuas da lei. E aí vieram a segunda parte, que é os juízes. Os juízes tinham 12 tribos, mas eles não tinham um governo central, e quem liderava eram os líderes militares e religiosos. E aí na monarquia vieram a centralização política dos reis, que foi primeiro Saul, segundo Davi e o terceiro Salomão. Davi derrotou os filisteus que ocupavam essa região, e Salomão construiu o templo de Jerusalém. E aí veio a cisma em 926 a.C., que foi a divergência da centralização política. Então não tinha um líder político exato. E aí eles dividiram os hebreus, o território dos hebreus em duas partes, que foi o de Israel e Judá. A tribo de Israel a parte de Israel tinha 12 tribos e foi conquistado pelos assírios. E Judá tinha duas tribos e foi conquistado por Nabucodonosor. E aí a diáspora foi conquistada pelos romanos. E a diáspora foi em 70 depois de Cristo, que foi conquistado pelos romanos. O templo de Jerusalém caiu e eles são expulsos e aí só conseguiram Estado de novo quando veio a Segunda Guerra. Porque quando eles foram expulsos, aí eles foram se dispersando por vários lugares do mundo. Tanto que tem hebreus, que são judeus basicamente, tem em várias partes do mundo. Eles não ficaram só no território deles porque eles foram expulsos. E aí eles só conseguiram conquistar esse território de volta quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Só que aí criaram um Estado de Israel. Mas nesse lugar que estava o Estado de Israel já existia a Palestina. Então, quando os hebreus foram expulsos, criaram a Palestina, que os palestinos ocupavam a região. E aí, até hoje, existe a treta lá do povo de Israel com a Palestina. E os palestinos são muçulmanos e tal, toda aquela história. E aí, a gente vai falar sobre a religião. Eles são os únicos povos que eram monoteístas, ou seja, acreditavam em um Deus só. O Deus deles poderiam ser chamados de Javé, Jeová ou Adonai. E um dos marcos da religião desse povo foi o Decálogo, que eram os 10 mandamentos, e o Pentateuco, que foi os 5 primeiros livros do mandamento. E agora, por último, a gente vai falar sobre os persas. A região pérsia ficava entre a Mesopotâmia e o Vale do Rio Indo, onde hoje é o Irã. A economia deles era baseada na agricultura e a moeda deles era o dario, que teve origem no reinado do rei Dário, que eu vou explicar daqui a pouquinho. A sociedade deles era uma sociedade patriarcal, guerreira e expansionista. O expansionismo é que eles queriam conquistar novos territórios, aumentar a sociedade deles e tal, aumentar o território deles. Por isso, eles eram muito guerreiros. E a parte da política deles pode ser dividida em 3 partes. Eles não eram exatamente teocentristas, porque o líder político não era considerado um rei, era um semideus, vamos se dizer assim. E aí, vou falar sobre os 3 principais líderes políticos. No governo do Sírio, teve a unificação política, porque antes os persas eram divididos em clãs e tribos, e ele trouxe a unificação política. Também teve a libertação dos hebreus, que foi o que eu falei lá, que na parte dos hebreus, que os persas conquistou o território e promoveu a libertação dos hebreus.
E ele era o governo dele era um governo bastante tolerante, porque ele respeitava o pessoal que habitava o território que ele conquistou. Ele não obrigava eles a seguirem o que ele acreditava. As pessoas podiam ser um pouco mais livres a respeito da cultura delas e tal. E aí veio Cambises. O marco do governo dele foi que ele conquistou o Egito. E tem o Dario, aliás. O Dario, ele fez uma reforma na administração política dos persas. Ele dividiu o império em províncias, que eram chamadas de sapátrias. E tinham os líderes de cada província, que eram chamados de sapátrios. E aí tinham os fiscais que olhavam, que eram os olhos e os ouvidos do rei, que basicamente olhavam pelos líderes para ver se eles estavam fazendo tudo certinho e tal, do jeito que o rei estava mandando. E uma das dos marcos também do governo do Dário foi a derrota para os gregos nas guerras médicas, onde eles tentaram conquistar o território da Grécia e foram derrotados pelos atenienses. E isso eu vou explicar melhor na aula da Grécia. E aí vamos falar sobre a religião e a cultura. A religião dos persas era um pouco diferente, porque eles inventaram o zoatrismo, que o fundador foi o Zoroastro, e um pouco sobre o que eles acreditavam e tal, tá no livro Zen de Avesta, que é o livro que eles deixaram. E eles tinham um dualismo religioso, que era onde Ormus e que era um embate constante entre Ormus e Arian, que Ormus era do bem e Arian mal, onde no final a vitória foi do bem, e isso influenciou muito as culturas monoteístas, principalmente da época contemporânea, que foi o cristianismo, aquelas outras lá e tal, todo aquele rolê lá. Porque eles na época contemporânea lá, principalmente o cristianismo, tinha aquela questão de bem e mal, céu e inferno, toda aquela coisa lá. E aí com isso, a gente encerra essa matéria. Eu disponibilizei para vocês o mapa mental que eu fiz com os bem resumidos os tópicos da aula. Tirei print, sei lá, tira print para ter salvo no celular, para estudar melhor e tal. E aí eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dúvidas, sugestões e reclamações, eu disponibilizei o meu Instagram e o meu e-mail para vocês mandarem. Pode mandar lá se vocês gostaram, se não gostaram, reclamações, se tiverem dúvidas. E sigam, aliás, o IG do projeto, que é @prepprogressão. Porque a gente está disponibilizando vários materiais lá também que não tem aqui no YouTube. E fica, tipo, resumos, caixinha de dúvidas e tal, algumas questões. Foi isso a aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos.